Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Sarah Johnson jamais imaginara que a vida pudesse ser tão cruel. Naquele bairro decadente de Nova Orleans, cada dia era uma luta pela sobrevivência. Seus gêmeos Ethan e Emily tinham apenas alguns meses de idade, e ela se sentia incapaz de lhes proporcionar sequer um lugar seguro para morar. As contas se acumulavam, a fome consumia seu pequeno e miserável apartamento, e o sofrimento se tornava insuportável. Foi então que uma mulher rica e influente, Margaret Holloway, entrou em sua vida. Um encontro, uma conversa, e Sarah tomou a decisão mais dolorosa de sua vida: vender seus filhos. A palavra vender queimava em seus lábios, mas em sua mente, era a única maneira de lhes dar uma vida melhor. Ela assinou os papéis, entregou os gêmeos a Margaret e os deixou ir, com o coração despedaçado. Os anos se passaram, mas o vazio permaneceu. Cada som de uma criança na rua, cada risada no parque, a fazia lembrar do que havia perdido. As noites eram as piores. Ela imaginava Ethan e Emily crescendo em um mundo que lhe seria para sempre fechado, rico, feliz, mas sem ela. 20 anos depois, a pobreza persistia, mas agora Sarah tinha um objetivo: encontrar seus filhos. Uma estranha intuição a impulsionava, uma premonição que ela não podia ignorar. Quando finalmente encontrou o rastro deles, a imensa e luxuosa casa de Margaret Holloway erguia-se como uma muralha entre ela e seu passado. Mas o que ela descobriu superou tudo o que poderia ter imaginado. Ethan e Emily não apenas cresceram. Eles carregavam um segredo incrível, um mistério ligado ao seu nascimento, às suas próprias identidades. Um segredo que Margaret manteve escondido desde o primeiro dia. A verdade impensável iria destruir suas vidas e revelar que decisões tomadas em meio à dor podem ter consequências inimagináveis. O coração de Sarah estava acelerado. Ela sabia que o que estava prestes a descobrir não seria apenas um confronto com o passado, mas o início de um desfecho que mudaria tudo para sempre. Sarah Johnson estava parada diante da imponente mansão de Margaret Holloway, incapaz de desviar o olhar da maciça porta de madeira. Seu coração batia tão forte que ela quase temia que fosse explodir do peito. 20 anos haviam se passado desde que ela confiara Ethan e Emily a essa mulher rica, e agora, reencontrá-los parecia ao mesmo tempo impossível e inevitável. Ela respirou fundo e bateu na porta. Alguns segundos depois, um mordomo elegante a convidou a entrar. O ar-condicionado, os lustres cintilantes, o aroma de opulência, tudo a fazia lembrar, cruelmente, do que ela nunca tivera para seus filhos. Então, finalmente, ela os viu. Ethan, agora um jovem alto de olhos azuis profundos, e Emily, linda e confiante, sorrindo, alheia à tempestade que se aproximava. Sarah sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. "Meus filhos, são mesmo eles", sussurrou. Mas antes que pudesse prosseguir, Margaret Holloway apareceu majestosa e gélida. "Quem é você?", perguntou com a voz cortante como um bisturi. Sarah sentiu o peso de 20 anos de culpa sobre seus ombros. Eu sou Sarah, a mãe dessas crianças", disse, com a voz trêmula. Ethan e Emily trocaram um olhar surpreso. Como podiam ter uma mãe que nunca conheceram? Sarah deu um passo à frente, com os olhos cheios de lágrimas. "Eu nunca parei de pensar em você. Me desculpe. Eu queria te proteger." Margaret soltou uma risada fria. "Proteger? Você chama isso de proteger? Você abandonou seus filhos." Mas antes que a tensão atingisse o ápice, Emily falou com a voz trêmula, mas firme: "Mãe, você é mesmo nossa mãe?" Ethan olhou para ela incrédulo. As palavras pareciam irreais, como um sonho impossível. Sarah sentiu seu coração se partir e se encher de alegria ao mesmo tempo. Ela queria correr até eles, abraçá-los forte, apagar 20 anos de distância e dor. Mas uma parte dela sabia que não era tão simples. Os segredos enterrados, as mentiras e, acima de tudo, a verdade impensável que Margaret havia escondido deles. Tudo estava prestes a desmoronar. E o que ela descobriu nos olhos dos filhos, uma faísca de reconhecimento misturada com medo e confusão, apenas intensificou seu sentimento. Suas vidas estavam prestes a mudar drasticamente e nada seria como antes. Após a intensa emoção do primeiro encontro, Sarah foi conduzida por Margaret Holloway até a suntuosa sala de estar. Ethan e Emily a seguiram hesitantes, com os olhos cheios de perguntas. Sarah percebeu a confusão e a desconfiança deles, mas também aquele frágil vislumbre de esperança que a impelia a continuar. Margaret acomodou-se numa poltrona de couro, cruzando as pernas com uma frieza calculada. "Quer respostas? Muito bem, mas está preparado para a verdade?", perguntou ela com a voz gélida. Sarah sentiu o sangue gelar nas veias.
Ela havia imaginado aquele momento 1000 vezes, mas ouvir aquelas palavras em voz alta era algo completamente diferente. Ethan franziu a testa. Que verdade! O que você fez com ela? Margaret olhou fixamente para Emily, depois para Ethan, e um sorriso cruel se espalhou por seu rosto. Vocês não são simplesmente meus filhos adotivos. Vocês são os herdeiros diretos da família Holloway. Vocês foram concebidos por um motivo muito específico. O coração de Sarah disparou. O que isso significava? Ela sentiu as pernas fraquejarem e sentou-se ao lado dos filhos, abraçando-os quase instintivamente. Do que você está falando? Sussurrou com a voz trêmula. Margaret se levantou lentamente e caminhou ao redor deles. Seus pais biológicos tinham um segredo que nenhum de vocês sabia. Sarah, você me vendeu esse segredo por dinheiro, mas o que você não sabia é que seus filhos possuem um dom raro, um dom que só a nossa família tem. E eu precisava garantir que eles crescessem no ambiente certo, bem longe de vocês. Ethan e Emily se entreolharam, com os olhos arregalados. Um presente? Perguntou Emily com a voz embargada. Sarah sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela não entendia tudo, mas pressentia que a verdade mudaria suas vidas para sempre. Margaret sorriu, mas não era um sorriso maternal. Vocês são especiais. Suas vidas, suas escolhas, tudo o que vocês fazem foi influenciado por este domingo. E agora que vocês são adultos, é hora de aceitá-lo e escolher o próprio destino. Sarah sentiu o coração afundar. Ela acreditara durante todo esse tempo que seus filhos estavam simplesmente felizes e seguros. Mas agora ela entendia que eles haviam sido manipulados, preparados para um destino que ela jamais imaginara. Ethan, com a voz trêmula mas determinada, levantou-se. Então vocês estiveram escondendo nossas verdadeiras identidades de nós, todo esse tempo. Emily apertou a mão de Sarah, como se estivesse se agarrando a algo real. Mãe, o que devemos fazer? Sarah, com os olhos marejados, sentiu uma nova força crescer dentro de si. Vamos enfrentar isso, juntos. Não importa o que esse segredo envolva. Somos uma família e ninguém conseguirá nos separar novamente. Mas no fundo, todos sabiam que o que se seguiria seria muito mais perigoso e devastador do que qualquer coisa que tivessem imaginado. O segredo impensável de Margaret Holloway era apenas o começo. No dia seguinte, Sarah não conseguiu dormir. As revelações de Margaret Holloway giravam em sua cabeça como um turbilhão. Seus filhos Ethan e Emily eram especiais, e suas vidas inteiras haviam sido orquestradas por essa mulher que ela um dia encarara com esperança e desespero. Mas em vez de alívio, ela sentiu uma raiva abafada misturada com culpa. Sarah decidiu confrontar Margaret mais uma vez. Ela entrou no escritório da rica mulher, com os punhos cerrados, pronta para tudo. Por que você nunca me contou a verdade? Por que manipulá-los assim? Perguntou com a voz trêmula, mas firme. Margaret, sentada atrás de sua imensa escrivaninha de mogno, deu de ombros. Porque você teria arruinado tudo. Seus filhos precisavam de mim, não de você. Você fez sua escolha, Sarah. E agora, você terá que conviver com isso. Essas palavras atingiram Sarah como um raio. Ela acreditava que seu amor, apesar de tudo, seria suficiente. Mas Margaret mostrou-lhe brutalmente que o mundo em que seus filhos viviam não tinha nada a ver com o mundo que ela conhecera. Enquanto isso, Ethan e Emily, ainda em choque, se viram sozinhos no jardim. Todo esse tempo, nós nunca fomos simplesmente nós mesmos, sussurrou Emily. Ethan cerrou os punhos, a raiva e a confusão se misturando ao medo. Eles roubaram nossa infância, e a mamãe nunca esteve longe, mas ela não pôde fazer nada. Sarah chegou até eles com lágrimas nos olhos. Eu nunca deixei de amar vocês, mesmo quando tomei a pior decisão da minha vida. Eu só queria que vocês estivessem seguros. Mas não quero mais ficar ausente da vida de vocês. Quero lutar com vocês, por tudo que vocês realmente são. Ethan voltou a olhar para ela com uma mistura de raiva e desejo de verdade nos olhos. Mãe, se o que Margaret diz é verdade, então tudo o que pensávamos saber sobre nós mesmos é falso. Temos que descobrir a verdade, juntos. Naquele instante, um documento estranho chamou a atenção de Emily sobre uma mesa próxima. Ele continha os selos oficiais da família Holloway. Ao abri-lo, ela descobriu certidões de nascimento. Outros documentos e anotações confidenciais que revelavam que a genética e o destino da família Holloway haviam sido cuidadosamente manipulados para que os gêmeos herdassem um poder especial, um segredo capaz de mudar o rumo de suas vidas. Sarah sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela pensara que vender os filhos era uma questão de sobrevivência. Mas agora entendia que essa escolha os havia mergulhado em um labirinto de segredos e perigos que jamais imaginara. Precisamos ter cuidado.
murmurou Sarah, pressentindo a gravidade da situação. Porque quem controla esse segredo não vai parar por nada para protegê-lo. E agora estamos no centro de tudo. O passado de Sarah, as decisões que tomou sob pressão e em meio à pobreza, voltaram para assombrá-la com uma intensidade que ela jamais poderia ter imaginado. E ao mesmo tempo, o futuro de seus filhos e o segredo que guardavam estavam por um fio. Uma tempestade emocional imprevisível e perigosa começava a se formar. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Sarah e seus filhos. Cada encontro com Margaret Olovai revelava uma nova faceta do mistério que envolvia Ethan e Emily. Mas o que eles finalmente descobriram superou tudo o que poderiam ter imaginado. Certa noite, enquanto exploravam secretamente o escritório de Margaret, Ethan encontrou um baú antigo escondido atrás de uma estante. Emily, com as mãos trêmulas, ajudou a abri-lo. Dentro havia cartas, documentos oficiais e um pequeno caderno de couro preto. Sarah pegou o caderno e leu em voz alta. Ethan e Emily, vocês são os herdeiros de um dom genético excepcional, a capacidade de perceber e influenciar as emoções dos outros. O nascimento de vocês não foi um acidente. Margaret e seus ancestrais garantiram que esse dom fosse preservado, e agora, vocês são a chave para o poder deles. Emily recuou em choque. Você quer dizer que tudo o que sentimos, tudo o que pensamos, foi observado e guiado? Sarah sentiu as pernas fraquejarem. Isto é muito além do que eu imaginava, e foi por isso que vendi meus filhos, para protegê-los deste mundo perigoso. Mas eu não tinha ideia de quão complexo e arriscado seria. Nesse instante, a porta se fechou com um estrondo atrás deles. Margaret, com um rosto duro e impassível, apareceu acompanhada de 2 homens de terno, claramente enviados para vigiar as crianças. Vocês nunca deveriam ter tocado nisso, disse ela com voz gélida. Ethan se colocou em posição de defesa, protegendo sua irmã e sua mãe. Não vamos deixar ninguém decidir nossas vidas por nós. Margaret esboçou um sorriso cruel. Era exatamente o que eu temia. Você está pronto agora, mas está pronto para assumir seu legado? O mundo não perdoará. E alguns estão dispostos a tudo para controlar esse poder. Sarah sentiu um medo visceral crescer dentro de si. Ela pensara que sua pior escolha fora vender os filhos, mas agora entendia que o verdadeiro perigo vinha daqueles que queriam explorar seu segredo. Naquela noite, eles tomaram uma decisão, juntos enfrentariam a verdade e as ameaças que a acompanhavam. Margaret talvez quisesse controlar o destino deles, mas a família que agora formavam seria a sua força. À medida que a lua surgia sobre a vila, iluminando os rostos resolutos de Sarah, Ethan e Emily, uma sensação estranha tomou conta deles. O medo estava presente, mas a determinação era mais forte. Os grilhões do passado haviam sido revelados, e agora eles estavam prontos para lutar por sua liberdade e seu futuro. Mas nas sombras, Margaret observava, pronta para fazer qualquer coisa para proteger seu segredo, e o verdadeiro perigo, aquele que poderia destruir tudo, estava prestes a se manifestar. A tensão na mansão Olovai era palpável. Sarah, Ethan e Emily sabiam que cada movimento seu poderia ser observado, cada decisão, minuciosamente analisada. Mas o momento da verdade havia chegado. Eles precisavam confrontar Margaret, desvendar todo o segredo e decidir seu futuro. Na ampla sala de estar, os 3 estavam de pé, encarando-a. Ethan, com um olhar determinado, disse: Margaret, descobrimos seu segredo, e nunca mais seremos seus fantoches. Margaret, fria e impassível, esboçou um leve sorriso. Você realmente acha que pode escapar do que você é? Esse poder, esse dom, pertence a você, mas ainda está além do seu alcance. Você não está pronto. Emily sentiu uma raiva ardente crescer dentro de si. Talvez, mas temos o direito de escolher nossas próprias vidas. Suas manipulações terminam aqui. Naquele instante, o caderno que Sarah encontrara começou a brilhar fracamente, como se uma força misteriosa reconhecesse a vontade das crianças. Ethan e Emily trocaram um olhar. O presente de que Margaret falará não só era real, como agora respondia à vontade deles. Sarah sentiu uma energia estranha ao seu redor. Pela primeira vez, ela entendeu que o poder não era uma maldição, mas uma responsabilidade. Usaremos esse dom para proteger nossa família e nossa liberdade. Margaret deu um passo para trás, visivelmente perturbada. Impossível, você não deveria controlar isso, murmurou ela. Ao avançar para impedi-los, um clarão emanou das mãos de Ethan e Emily. Margaret foi arremessada para trás, atônita. Sarah, amparando os filhos, sentiu uma força renovada, como se todos os anos de sofrimento e culpa estivessem se transformando em um poder protetor. Você nos fez quem somos, disse Ethan com firmeza. Mas nós escolhemos nosso próprio destino, não você.
Humilhada e impotente, Margaret sabia que havia perdido o controle. O segredo que guardara por 20 anos estava agora nas mãos daqueles que ela tentará manipular. Nos dias que se seguiram, Sarah, Ethan e Emily reconstruíram suas vidas juntos. O passado continuava sendo um fardo pesado, mas agora eles possuíam a verdade e o poder de escolha. O vínculo entre eles, forjado na dor e no arrependimento, estava mais forte do que nunca. E enquanto a lua surgia sobre a mansão Holloway, Sarah finalmente entendeu. A pior decisão de sua vida, vender seus filhos, havia aberto as portas para uma verdade impensável. Mas graças ao amor, à coragem e à determinação, eles transformaram essa tragédia em uma força capaz de mudar seu destino, para sempre.